Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Engel, sou professor de processo civil. Venho aqui hoje fazer com vocês uma explicação, uma explanação sobre as atitudes possíveis, algumas ou quase todas as atitudes possíveis que o magistrado pode tomar assim que ele receber a petição inicial. Então, faz parte de um procedimento, né? Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui faz parte de um procedimento de rito comum. Então, a petição inicial ela foi protocolada pelo artigo 312, então a gente considera-se proposta a ação com o protocolo da petição inicial, e uma hora, então, essa petição inicial passará pelo crivo da primeira análise ali do juiz. Então, o juiz agora, nesse momento, ao tomar conhecimento da ação, ele pode tomar algumas atitudes. Então, a nossa explicação nesse momento é sobre esse momento, esse espaço, né, dentro do procedimento do rito comum, do Código de Processo Civil, o rito comum esse que começa, então, no artigo 318, né? Aplica-se aí a todos os procedimentos, o rito comum, salvo disposições especiais, seja do CPC ou seja fora do CPC, não é? Legislação extravagante também. Pessoal, então eu vou fazer com vocês aqui um compartilhamento de tela, onde eu vou simular, então, aqui uma lousa branca, e desenhando, né, e fazendo aí com vocês algumas considerações acerca daquilo que a gente entende possível do juiz, das atitudes possíveis que o juiz pode tomar aqui agora, né? Então, eu tenho aqui essa tela branca, vamos colocar assim, então, nesse quadro aqui, ó. Vou desenhar aqui. Vamos colocar assim, ó, atitudes do juiz. Então, eu tenho aqui a petição inicial, né? A gente coloca aqui PI, petição inicial. Petição inicial, então, foi protocolada, chegou agora concluso os autos para o juiz do gabinete. Então, a gente coloca um J de juiz aqui. Podemos escrever juiz aqui. Então, agora, as atitudes que o juiz, né, poderá tomar aqui. Vou fazer as setinhas, conforme a gente está acostumado. Deixa eu colocar aqui de azul. Então, vou colocar uma lá em cima. E vou colocar aqui a atitude do juiz. O juiz, nesse momento aqui, tomando conhecimento ali em relação às partes da ação, ele pode declarar esse, né? Ele pode declarar esse suspeito, ou impedido, né? Os casos aí de suspeição, artigo a gente pode remeter vocês para o artigo 146 do CPC. Quando a gente não colocar o diploma legal do artigo que a gente está citando, é o CPC, né? Que é a nossa base de trabalho, é o que a gente mais utiliza, né? Para nossas explicações aqui, tá? Então, temos aí o artigo 146 do CPC, ponto e vírgula, então ele vai se declarar suspeito, caso ele seja, por exemplo, amigo de uma das partes. Aí você pode perguntar, Paulo, mas ele é obrigado a se declarar suspeito? Não, em tese não, né? Porque deveria ser arguído por uma das partes. Mas se ele sabe que ele é amigo de uma das partes, pelo princípio da boa-fé, eu acredito que ele deveria se declarar como suspeito nesse momento, sim. Agora, de forma obrigatória, né? De forma obrigatória, se for caso de impedimento, ele tem que se declarar impedido. Isso daqui aí não tem escapatória. Por que eu estou dizendo que não tem escapatória? Aí vai dar do 147 aqui até o... Na verdade, não é 147, 144 ao 147. Né? 144, 147 aqui do CPC. Por que eu falo que ele pode, né? Ele pode se declarar suspeito, porque trata-se aí de um ato, né, de uma situação que se convalida. Se a parte souber que o juiz é suspeito, ela tem 15 dias para arguir. Se assim não o fizer, perde essa oportunidade e convalida, portanto, aquela situação, ou seja, o juiz vai continuar no caso. Agora, se for caso de impedimento, não. Caso de impedimento, a parte tem sim 15 dias para arguir quando souber do impedimento. Entretanto, a gente sabe que mesmo com o trânsito em julgado de uma possível decisão de mérito no final, pode vir a ser objeto aí essa decisão de uma ação rescisória. Ou seja, trata-se de um vício absoluto aqui, uma nulidade absoluta. Então, nesse caso do impedimento, é obrigatório, né, o juiz se declarar impedido.
mas eu acredito também que se ele se entende suspeito, obviamente é melhor até para ele se declarar como suspeito naquele caso. Por que ele vai continuar naquele caso? Vai esperar as partes descobrirem para depois arguir a suspeição e tentar anular algum ato para trás ainda por cima? Enfim, né? Eu acho que a boa-fé aí é para todas as partes nesse momento, né? E aí, então, eu tenho aqui também uma situação onde que eu vou colocar aqui, né? Declarar-se ou declarar, né? Não vou colocar declarar-se não, porque aí ele não é a pessoa dele. Vou colocar lá declarar a incompetência do juízo, né? Então, vou deixar a preguiça de lado, escrever aqui. Declarar a incompetência e essa incompetência que nós estamos falando aqui, por certo, é a incompetência absoluta, pois é um vício aí que não vai se convalidar, né? E vai dar uma nulidade para nós. Isso a gente vai ver no artigo 64, parágrafo 1º, tá joia? 64, parágrafo 1º. Então, vocês aí que estão assistindo aí essa aula, abram o CPC do lado, na medida em que a gente vai citando um artigo, dê uma pause, né, dê um pause no vídeo, leia o artigo, entenda, se interage, né, se intere no assunto que nós estamos tratando, para que você tenha um melhor acompanhamento dessas aulas aqui. Veja bem, aqui não é bem um caso de declaração de incompetência relativa, tá? Mas ao receber a petição inicial aqui, algo relacionado à competência também, eu vou colocar aqui até uma setinha separada para ela, que é o que nós encontramos no artigo 63, parágrafo 3º do CPC. O artigo 63, parágrafo 3º do CPC, que é na cláusula de eleição de foro, se o juiz a refutar, né, que essa que essa eleição de foro, ela é abusiva, o juiz pode, então, declará-la ineficaz, tornando, então, ela inválida aí e remeter os autos para o juízo competente. Então, não custa a gente ler esse artigo é um pouco diferente dos demais, é algo que a gente pensa na incompetência absoluta, ok, o juiz declara de ofício, né? Agora, e na questão de incompetência relativa, algo que pode ficar na sua cabeça, deixa eu ir então aqui, tem um CPC aqui, acho que compensa eu dar uma olhada com vocês aqui, Ctrl+Alt+F, artigo 63, tá aí. As partes, né? Então, as partes podem modificar a competência em razão do valor do território, elegendo o foro onde será proposta a ação, ok? Então, aqui eu tenho uma cláusula de eleição de foro. Olha o que o parágrafo 3º me traz. Antes da citação, por isso que eu estou colocando aqui, ou seja, é uma atitude possível que o juiz pode tomar, né? Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz, de ofício pelo juiz, cara. Então, o juiz, aqui nesse momento, está tomando uma decisão, mesmo que na esfera privada, né? Trata-se de algo da esfera privada das partes, a cláusula de eleição de foro, mas, enfim, o Código de Processo Civil assim possibilitou. Então, ele declara, né, ineficaz essa cláusula aí de ofício, né? Se ele entender que essa cláusula é abusiva, e determinará a remessa dos autos ao foro do domicílio, né, ao juízo do foro do domicílio do réu. Então, é algo que foge um pouco daquilo que a gente sempre estudou, daquilo que sempre você teve em mente, né, aquilo que o juiz pode declarar de ofício, são questões de ordem pública, de interesse público, agora, interesse processual, inclusive, né? Agora, questões de ordem privada, o juiz não declararia de ofício, né? Mas o CPC aqui relativizou, então, dessa forma eu trago aqui para vocês, né? Vou colocar aqui, né? Cláusula de eleição. Cláusula de eleição de foro abusiva. Cláusula de eleição de foro abusiva. Setinha, o juiz vai, então, de ofício, torná-la ineficaz. Não é isso que a gente viu lá? E vai remeter os autos ao juízo
do domicílio do réu, que é a regra, né? Então, aqui, artigo 63, parágrafo 3º, para não deixar ninguém para trás aqui, tá joia? Então, isso daqui também é uma possibilidade de atitude do juiz nesse momento. E aí, agora eu chego nas atitudes talvez mais corriqueiras, mais clássicas, digamos assim. Então, o juiz, verificando, né, pelo artigo 321, a necessidade, o juiz vai mandar o quê? Emendar essa petição inicial. Emendar nossa petição inicial. PI, petição inicial. E isso nós vamos ver aqui, então, no artigo 321 do CPC, e a gente sabe que é um prazo de 15 dias, e o juiz deve dizer especificamente o que é para ser emendado, né? O que é para ser emendado, especificamente de forma fundamentada também, por favor. Vamos lá ver o 321? Acho que agora, daqui para frente, esses artigos são pertinentes da gente dar uma leitura. Então, tem aqui, ó, a gente sabe, né? Os requisitos da petição inicial estão aqui no 319, 7 requisitos. Depois nós temos um requisito fora, né, que é um requisito documental aqui, artigo 320, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Tem outro vídeo nosso aí, onde a gente explica esses requisitos da petição inicial, e a gente explica aqui que os documentos indispensáveis são aqueles na modalidade ou da espécie, né, substancial ou essencial, pois aqueles documentos fundamentais para o autor provar o que ele alega, esses não estão incluídos aqui no 320, ou seja, é o ônus do autor juntar as suas provas documentais na petição inicial sob pena de preclusão. Isso aí está em outro vídeo, depois vocês podem assistir. Mas enfim, chegamos aqui então no 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e do 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará, no imperativo, que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando aqui com precisão aquilo que deve ser, então, emendado, completado. Intime-se o autor para, em 15 dias, emendar a petição inicial, trazendo a procuração que outorgou ao seu advogado, por exemplo. Um documento indispensável na modalidade essencial para o processo, né, para ter a validade processual, capacidade postulatória. Então, são aí situações em que o juiz diz exatamente o que o nosso autor ali terá que cumprir, né? E aí a gente tem como conclusão, se o autor não cumprir a diligência, qual que é o resultado óbvio que nós vamos ter? O juiz vai indeferir a petição inicial. Não precisava dizer isso daqui, mas porque a gente poderia pegar isso no 330, mas está dito. Então, voltamos aqui para nós. Então, só fazer um adendo aqui, só para vocês lembrarem daquele vídeo anterior que a gente já fez. A gente tem aqui o 319 mais o 320 como os requisitos da petição inicial. E do lado de fora, eu vou colocar até aqui de vermelho, algo que não deve acontecer. Você não pode incidir aqui, então, no artigo 330 do CPC, pois trata-se do indeferimento da petição inicial. Então, a gente tem aqui o juiz dizendo, né? O juiz dizendo, olha, na verdade não é para cá essa setinha. Então, a gente tem aqui o juiz dizendo, recebeu a petição inicial, o juiz. O juiz disse, em 15 dias, pelo 321, emende a petição inicial. O autor, então, terá que emendar a petição inicial. Se assim não o fizer, o juiz vai pegar aqui no 330 e vai indeferir a petição inicial. Ok? Então, isso daqui está em outro vídeo. Mas não custa a gente colocar aqui também essa lógica para vocês terem a memória aí ativada, né, aguçada por essas nossas aulas. Ok, então eu tenho aí a emenda da petição inicial, e agora, então, eu tenho uma outra possibilidade, né, o indeferimento. A gente vai colocar, então, aqui, então eu tenho aqui a ideia do indeferimento. Indeferir a petição inicial. E quando ele indefere a petição inicial, a gente vai ter que buscar ali os motivos do indeferimento
no artigo 330. Mas, automaticamente, ele vai aplicar também o 485, que é sem resolução de mérito, inciso 1. Ok? Vamos dar uma olhadinha também nesses artigos aqui. Então, temos aqui, vamos lá, 330. O indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando 1. For inepta, ilegitimidade, falta de interesse, não atendidas as prescrições dos artigos 106, que diz respeito à procuração e endereço do procurador, e 321, ou seja, ele não emendou a petição inicial, não é? Depois a gente também tem outro vídeo já aí que a gente já tratou desse indeferimento por completo, onde inclusive a gente explica o que é petição inicial inepta, não é não? Então tá certo. Ok. Quando então a gente tem um indefiro a petição inicial, então o juiz, ante o exposto, indefiro a petição inicial, ele precisa, né, julgar, e o julgamento será por uma sentença aqui nesse momento, sem resolução de mérito. 485. Então o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1, primeira opção, indeferir a petição inicial, acabou o jogo. Temos outro vídeo onde a gente faz agora o procedimento após essa sentença. Então o juiz acabou de prolatar essa sentença, o autor será intimado, então, desse indeferimento e julgamento sem resolução de mérito. Agora o autor tem um prazo de 15 dias para apelar e etc. Isso aí vai para outro vídeo. Mas, enfim, nesse momento, é uma atitude que o juiz pode tomar. Ou seja, nesse momento, em tese, acabou o autor. Tá joia? Então, indeferir a petição inicial aí é uma possibilidade. Vamos colocar aqui outra possibilidade de atitude do autor, ou desculpa, do juiz, né? Então, aqui eu vou colocar aqui as possibilidades, né, que a gente pode encontrar. Improcedência. Improcedência liminar, ou seja, sem citar o réu. Liminar do pedido. Ixi. Então, quer dizer que sem citar o réu, o autor já perdeu o mérito, porque é improcedência, né, do pedido. Isso aí eu vou pegar aqui no artigo 332 com vocês. Também temos um vídeo só para explicar a improcedência liminar do pedido e o seu procedimento a partir daí. Mas aqui a gente já sabe que, por ser uma improcedência, eu estou julgando com mérito, rejeitando o pedido do autor, sem citar o réu, de forma liminar, portanto. Vamos dar uma olhadinha na leitura desse 332? Acho pertinente para nós. 332. Da improcedência liminar do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória, né, o juiz, ou seja, não precisa de provas, o juiz, independentemente da citação do réu, por isso que é julgar liminarmente, sem citar o réu, né, ou seja, o réu ainda não foi citado, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. 2 pontos. E aí, então, nós temos 4 incisos que trazem para nós aqui as possibilidades cujas quais o juiz, ao verificar um caso concreto, ele não precisa citar o réu. Ele já pode julgar improcedente o pedido do autor, e quando eu digo improcedente, como eu disse para vocês, é com mérito, e aí então eu posso ir no 487. Haverá resolução de mérito, 2 pontos, né? 1. O juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação. Então o juiz aqui nesse momento rejeitou o pedido do autor, pois incidiu aquele caso concreto em algumas das 4 hipóteses do artigo 332 do CPC. Pronto, acabou. Óbvio, sentença prolatada, publicada, autor intimado, o autor pode apelar. E aí, então, a gente tem outro vídeo em que a gente faz esse procedimento do autor apelando e as suas repercussões. Nesse aqui, por enquanto, é só mesmo as atitudes que o juiz pode tomar. Aí, por fim, galera, voltamos aqui para a nossa lousa. Por fim, eu tenho a ideia aqui de uma última setinha. Não é caso de emendar a petição inicial.
não é caso de indeferir a petição inicial, não é caso de improcedência liminar do pedido, então o juiz agora vai deferir a petição inicial. Deferir a petição inicial. Ok, quando eu falo deferir a petição inicial, o juiz, então, vai praticar um ato, né? Esse despacho inicial dele aqui, ele vai praticar um ato, né? E aqui, então, ele vai dizer defiro a petição inicial, etc. Cada um tem um modelinho, vamos dizer assim, mas a essência vai ter que ter aqui um algo de chamado cite-se, citação. E aí, abre para mim aqui possibilidades. Citação para comparecer para a audiência do artigo 334 do CPC, que é a regra, né? Agora, nós temos casos que não comportam aí a autocomposição, 334, parágrafo 4º, inciso 2, então cite-se para se manifestar, para resposta. Eu já vi, a gente vê aí na maioria mandatos de citação, cite-se para oferecer contestação. Né? Contestação é gênero da espécie resposta. Não necessariamente eu posso só contestar, né? Enfim, isso é outra aula também, outro vídeo. Então, cite-se para oferecer resposta, aí a gente tem aqui, sob pena, aí são as formalidades desses mandados de citação, sob pena de incidir os efeitos da revelia, etc e tal, né? E põe prazo de 15 dias, etc e tal. Então, esse daqui são as possibilidades que a gente tem de atitudes do juiz. Mas eu vou criar aqui, junto com esse mandado de citação, então aqui, ó, eu vou chamar isso daqui de mandado, vou colocar de verde aqui para destacar melhor. Então, isso daqui, ó, galera, é um mandado, tá? Mandado de quê? Mandado de citação, e esse mandado de citação pode ter também uma intimação. Intime-se. Intime-se? Sim. Porque pode ser que, ao deferir a petição inicial, o juiz deferiu também uma tutela provisória. Intime-se para, vou colocar genérico aqui, para os termos da tutela provisória. Para os termos da tutela provisória, é claro que isso daqui vai estar bem discorrido no mandado de citação do juiz, explicando exatamente o que é que o réu tem que cumprir relacionado a essa tutela provisória. Para os termos da tutela provisória. Imaginemos aqui se tratar aí de uma ação aí de, sei lá, uma ação aí de alimentos. Então, cite-se o réu para a audiência, né? Até que a fundamentação dessa audiência não é no 334, é lá no rito especial, mas enfim, cite-se para a audiência e intime-se o réu para que todo dia 5, né, deposite a quantia de R$500 na conta tal, que aí a petição inicial já trouxe o número da conta, de titularidade da mãe do menor, seu filho, né? Então ali já deferiu uma tutela provisória de urgência satisfativa, chamada de tutela antecipada pelo CPC. Também é outro vídeo onde a gente explica especificamente as tutelas provisórias, seja ela de urgência ou de evidência, e se for de urgência, as cautelares, e o que o código chama de antecipada, que a gente chama de satisfativa, né? Entrego o objeto já para o autor agora da ação. Então aqui eu tenho esse caminho inicial, né? Então, para reavivar a memória de todos vocês aqui, a gente passou, né, a ideia de que a petição inicial foi protocolada, iniciou a ação, a gente colocou o juiz aqui em cima só por uma questão didática, pois a gente entende que há uma linearidade nessa relação processual, onde não existe ninguém superior a ninguém, são 3 sujeitos do processo aqui, que devem, então, colaborar para a melhor solução, mas a nível didático a gente coloca o juiz aqui em cima, petição inicial, juiz
E aí o juiz, então, dá uma coçadinha na cabeça e o seu estagiário pensa. O juiz vira para o estagiário dele e pensa. E aí, estagiário, o que você vai fazer? Né? O que nós vamos fazer agora? E aí o estagiário vai ter que dar uma solução para ele, para o juiz. Então, a solução, pode crer, vai passar por algum desses momentos aqui. Tá joia? Então, tá aqui a petição inicial, chegou no juiz e ele pode, então, tomar alguma dessas atitudes que a gente enumerou aqui nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo, espero que tenha sido elucidativo, né? Que tenha sido claro para vocês. Estou esquecendo aqui de ler um artigo, que é o 334 aqui. Vamos ler o 334? A gente leu todos aqui, né? Por que a gente não vai ler o 334? Aqui. 334, né? Aqui. Se a petição inicial preencher os requisitos, é por isso que eu quis ler, porque me lembrei exatamente desse começo aqui, ou seja, não é caso de emendar, não é caso de indeferir, não é caso de improcedência liminar, então eu tenho que deferir, né? Então tá aqui. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará, é a regra, audiência de conciliação ou de mediação, também temos um vídeo aí fazendo a distinção entre essas duas, com antecedência mínima de 30 dias, devendo então o réu ser citado aí com pelo menos 20 dias antes da audiência. Ok. Ou seja, cite-se. O 334 está dizendo, cite-se. Deferida a petição inicial, cite-se. Cite-se para comparecer em regra aí à audiência. Mas a gente sabe que tem um parágrafo 4º aqui, a audiência não será realizada. 1. Se ambas as partes se manifestarem aí expressamente pelo desinteresse aí nessa autocomposição. Inciso 1. O réu nem foi citado, como que eu vou ter nesse momento aqui ambas as partes se manifestando? Não. No máximo, o autor colocou na petição inicial dele, lá cumprindo o requisito 7 do 319, dizendo, não tenho interesse na autocomposição, na audiência, portanto. Tudo bem. O juiz aqui, pelo caput do 334, cite o réu para comparecer à audiência. Agora, o juiz não vai citar para comparecer à audiência, independente do que o autor falar na petição inicial dele, quando o caso não se admitir, então, a autocomposição, direitos indisponíveis. Então, por exemplo, nós estejamos aqui numa ação de intenção de curatela, né? Cite-se o réu para vir aqui fazer uma autocomposição com o autor, seu filho, e ele, então, vai abrir mão da capacidade civil que o autor, filho, está dizendo que ele não tem? Não, isso não pode. Então, quando não se admitir a autocomposição, então o juiz já vai citar, obviamente, igual a gente desenhou aqui, né? Defere a petição inicial, cite-se para a resposta sob pena de revelia aqui. Em alguns casos, inclusive, nem comporta revelia, né? Os efeitos materiais da revelia. Mas então, tem aqui essas duas possibilidades. E o intime-se, né? E se tiver tido o deferimento, né, da tutela provisória, vai então intimar também. Então, além de esse mandato ser um mandado de citação, vai ser um mandado junto de intimação para cumprir ali a tutela provisória deferida. Então, deferir a petição inicial, isso aqui então é, né? Opa, tá na borracha. Esse aqui é deferir a petição inicial com deferimento, igual eu disse para vocês aqui, deferimento da tutela provisória. A tutela provisória, temos um vídeo também aí, do artigo 294 até o artigo 311 do CPC. Tá joia? Pessoal, bom, acho que agora então a gente esgota o tema. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês aí no entendimento do nosso Código de Processo Civil, dos nossos ritos processuais. A gente sabe tanto que todo mundo luta aí em relação ao entendimento para vencer aí essa disciplina processo civil na faculdade. E bem como também aí para os jovens advogados que ainda têm algumas dúvidas, tá ok? Pessoal, então um grande abraço aí para vocês. Se gostaram, pode acompanhar a gente aí nas redes, a gente vai colocando outros vídeos para vocês na medida em que a gente vai tendo disponibilidade de gravação, tá joia? Grande abraço, pessoal!